Falo de uma total liberdade interior em que não há dependência psicológica, nem apego de espécie alguma. Enquanto há apego, não há liberdade, porque o apego implica um sentimento de íntima solidão e vazio interior, o qual exige um estado de relação exterior em que se amparar. A mente livre não é apegada, embora possa ter relações. Mas não pode nascer a liberdade se não há aquele estado de aprender, que traz consigo uma profunda disciplina interior, não baseada em ideias nem em nenhum padrão conceitual. Quando a mente se liberta constantemente pelo morrer de instante em instante para o conhecido, daí provém uma disciplina espontânea, uma austeridade nascida da compreensão. A verdadeira austeridade é uma coisa maravilhosa. Não é a seca disciplina e sem nenhum valor da renúncia destrutiva que, em geral, imaginamos. Não sei se já alguma vez experimentou esse extraordinário sentimento de ser completamente austero, coisa que nada tem em comum com a disciplina de controle, ajustamento e submissão. E essa austeridade deve existir, porque nela há grande beleza e intenso amor. Nessa austeridade há paixão, e ela só se apresenta ao existir solidão interior. Agora penso que é preciso perceber bem a diferença entre isolamento e solidão. Em regra, conhecemos a solidão do isolamento sempre que nos tornamos conscientes de nós mesmos. Talvez já tenha conhecido a experiência de se sentir subitamente isolado de tudo, de não estar em relação com coisa alguma. Você pode se achar no meio de uma multidão, ou no círculo da família, ou numa reunião social, ou ainda passeando a sós pela margem de um rio, e subitamente te vem um sentimento de completo isolamento. Esse sentimento de isolamento é essencialmente um estado de medo, e ele sempre existe, emboscado no segundo plano da mente. Desse medo procuramos fugir constantemente, fazendo coisas de todo gênero, lendo um livro, ouvindo rádio, vendo televisão, bebendo, procurando mulheres, nos voltando à busca de Deus e etc. É desse isolamento e por temermos nos isolar que decorrem todas as nossas ações e reações. Isolamento é uma coisa completamente diferente de solidão. A mente que se vê isolada e com medo está à mercê de inumeráveis influências. Como um pedaço de barro, ela é maleável e pode ser modelada, ser forçada a se ajustar a um molde. Mas solidão é a mente livre de qualquer influência. Influência da esposa, do marido, da tradição, da igreja e do Estado. Ela significa estar libertado da influência de leituras e das próprias e inconscientes exigências. Por outras palavras, solidão é a completa libertação do passado. É o estado de aprender que surge quando a mente compreende o processo total da vida. Daí vem uma disciplina que não é a disciplina da igreja ou do exército, ou do especialista, ou do atleta, ou do homem que cultiva o saber. É a disciplina nascida de um profundo senso de humildade. E não pode haver humildade se a mente não está completamente só. O que até agora se disse é razoável, lógico, são, saudável. E se compreendemos as palavras e lhes aprofundamos o sentido, não terá havido dificuldade em compreender os dizeres do orador. Mas é necessário mais, muito mais do que isso. O exposto semelha o lançamento dos alicerces de uma casa. Só os alicerces e nada mais. Mas esses alicerces precisam ser lançados, e lançados com ardor, intensidade e beleza, e, portanto, com amor. Não podem ser lançados sob o impulso do desespero, do conflito, ou do desejo de alcançar um certo e estulto resultado.
porque então a mente não se acha num estado livre do conhecido, do passado. Não sei se já alguma vez notou como acumula, como sua mente se aferra a inumeráveis e insignificantes experiências. A mente fornece o terreno no qual as experiências passageiras cravam raízes e continuam a moldá-la. Quase toda experiência deixa sua marca, e a experiência, portanto, só pode perpetuar a limitação da mente. Mas após lançar os alicerces corretos, pela percepção e compreensão de que esse processo constitui sua própria limitação, a mente, com toda a facilidade, sem conflito algum, se liberta do conhecido e nasce, daí, um movimento que é criação. Na maioria, buscamos Deus, e nosso Deus é uma mera questão de crença. A palavra God, Deus, escrita às avessas, é dog. E essa última serve tão bem como a primeira para designar aquilo que chamamos Deus. Mas fomos educados, desde a meninice, para aceitar aquela palavra. E a religião organizada, com sua milenária propaganda, condiciona a mente para crer naquilo que se supõe que a palavra representa. E aceitamos tal crença com tanta facilidade, exatamente como no mundo comunista, aceitam a crença de que não há Deus, porque nessa crença foram eles educados. Esse é um outro gênero de propaganda. O crente e o não crente são iguais, porque ambos são escravos da propaganda. Para descobrir se há ou não Deus, deve destruir em você mesmo tudo que seja produto de propaganda. O que hoje chamamos religião foi organizado, formado durante séculos pelo homem, com seu medo, sua avidez, sua ambição, sua esperança e desespero. E para descobrir se há ou não há Deus, a mente deve destruir totalmente, sem nenhum motivo, todas as acumulações do passado. Deve eliminar radicalmente todas as crenças e descrenças e desistir completamente de buscar. Deve a mente estar vazia no conhecido, vazia do Salvador, vazia de todos os deuses manufaturados pelo pensamento e esculpidos na madeira ou na pedra. Só quando livre do conhecido, pode a mente encontrar-se num estado de absoluta tranquilidade, não provocada por uma certa maneira de respirar, por exercícios, artifícios ou drogas. E precisamos chegar até esse ponto, que na realidade não está longe, pois não há distância nenhuma para percorrer. Mas para se abolir a distância, o tempo deve cessar. E só pode cessar o tempo quando há o conhecimento de nós mesmos como realmente somos, fato por fato. Nessa extraordinária liberdade que começa com a autocompreensão, há um movimento imensurável que supera todos os conceitos. Esse movimento é criação. E quando a mente chegar a esse movimento, descobrirá por si própria que o amor, a morte e a criação são a fome, por isso há